Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 4 sobre tutela provisória e hoje a gente já vai começar a falar um pouquinho mais da diferenciação da tutela antecipada para a tutela cautelar. A gente já vai também falar um pouquinho dos requisitos da tutela provisória. Vamos aí para uma aula um pouquinho mais prática para a gente começar a diferenciar. Bom, vocês se recordam, né, que a tutela provisória ela é dividida entre tutela da urgência e da evidência. E a tutela da urgência nós temos ela aqui, ó, tutela provisória de urgência, que pode ser tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada. Professor, qual que é a diferenciação? Vamos trabalhar hoje essas características, tá legal? Então vamos lá. A tutela cautelar é aquela medida conservatória, é uma medida que visa preservar o processo, tanto que ela serve para o processo, ou seja, é um direito que eu acautelo em relação ao processo em si. A tutela antecipada, por outro lado, é aquela tutela também chamada de satisfativa, ou seja, a tutela satisfativa é aquela que eu, enquanto autor, eu, enquanto pessoa que requeiro essa tutela provisória, eu vou me satisfazer, eu vou satisfazer o meu direito se eu conseguir a concessão dessa tutela antecipada. Tá? Então a tutela antecipada é satisfativa, ao passo que a tutela cautelar é uma medida conservatória, é uma medida que visa preservar, é uma medida acautelatória. A gente também pode trabalhar com umas outras diferenças. Então vamos lá. A tutela antecipada, como o próprio nome diz, ela visa antecipar os efeitos que eu teria somente na tutela definitiva, mas eu consigo antecipar para a minha tutela provisória. Tutela cautelar, por outro lado, é aquela que eu viso preservar a minha tutela definitiva, para que quando eu chegue nessa tutela definitiva por meio de uma cognição exauriente, eu consiga usufruir daquela tutela definitiva proferida aí, então, pelo magistrado em cognição exauriente, como nós já falamos. Professor, vamos tentar ir um pouquinho mais a fundo em relação a isso? Eu gosto muito do exemplo do professor Fred Didier. O professor Fred Didier ele dá um exemplo muito bom que diferencia a tutela antecipada da tutela cautelar. Vamos lá então. A tutela antecipada é aquela, como nós já falamos, que visa antecipar, e a cautelar é a que visa preservar ou conservar. Olha o exemplo do professor Fred Didier, que legal. Vamos pensar então num exemplo de uma carne, né, numa frigideira ou carne numa geladeira. Tá? As partes estão litigando por aquele pedaço de carne. Tá? E aí o autor chega e fala assim, juiz, nós vamos litigar então por esse pedaço de carne. Mas ao chegar ao final do processo, daqui 1, 2, 3, 4 anos, essa carne pode estar podre. Então a gente precisa colocar essa carne na geladeira para conservar essa carne, para ao final do processo, quem sair vencedor possa aí, então, comer essa carne. Essa é uma medida que visa conservar. Portanto, ela é uma medida cautelar. Ela visa preservar ali o bem material em discussão do processo. Por outro lado, a parte pode chegar e falar assim, juiz, eu estou entrando para litigar com o réu sobre esse pedaço de carne. Acontece que eu preciso comer, eu tenho fome, e se eu não comer agora eu posso vir a óbito, eu posso morrer de fome. Então, juiz, tira um pedaço dessa carne para mim, deixa eu colocar essa carne na frigideira, eu vou fritar essa carne e vou comer. Eu comendo eu fico satisfeito, ou seja, medida satisfativa, portanto, a carne na frigideira é uma tutela antecipada, enquanto a carne na geladeira é uma tutela cautelar, ou seja, uma tutela acautelatória. Então, nós temos algumas diferenças aqui, já trabalhando então em relação à tutela provisória de urgência, tutela cautelar e tutela antecipada, que nós já mencionamos, que estão lá no artigo
294 do Código de Processo Civil. Bom, pessoal, referente à diferenciação de tutela cautelar e de tutela antecipada, eu ainda quero contar uma coisinha para vocês. Existem doutrinadores que dizem que a tutela cautelar, o professor Teori Zavascki também fala isso, que a tutela cautelar ela não é uma medida provisória, porque a provisoriedade ela visa você ser substituído por uma tutela definitiva. Então ele fala assim, ó, a tutela cautelar ela não é provisória, porque ela não vai ser substituída por nada. Agora, a tutela antecipada sim é provisória, porque a tutela antecipada vai ser substituída pela tutela definitiva. Portanto, eles chamam a tutela cautelar de uma tutela temporária. Por que tutela temporária? Porque ela vai servir ao seu propósito e vai embora, e não vai ser substituída por nada. O professor Fred Didier também traz esse exemplo de tutela cautelar temporária. O exemplo que ilustra muito bem é o exemplo de um andaime na construção de uma obra. Então veja só, ao edificar uma obra, ao construir uma obra, coloca-se um andaime que vai servir ali para melhor realização dos serviços daquela obra, permitindo, por exemplo, alcançar lugares mais altos. E quando esse andaime atingir a sua finalidade, ou seja, quando os trabalhadores terminarem de usar esse andaime, ele não vai ser substituído por nada. Ele simplesmente vai deixar de existir. Então, portanto, ele é temporário, certo? Ele não é provisório que visa a substituição por uma tutela definitiva. Então, fica aí então o nosso registro de que existem doutrinadores como o professor Fred e o professor Teori Zavascki que falam que a cautelar, ela é na verdade ela é temporária e não provisória. O professor Fred Didier também critica o nome da tutela antecipada, né? Ele menciona assim, o correto não é tutela antecipada. Na verdade, o correto seria uma tutela satisfativa, porque vai satisfazer como uma forma de cognição sumária no início do processo, né, se for uma tutela incidental, o direito do autor perquirido ali naquela lide. Tá? Então, alguns exemplos aqui iniciais de tutela de tutela cautelar e de tutela antecipada para vocês. Na sala de aula trabalharemos um pouquinho mais esses dois requisitos. Mas eu posso trazer também alguns outros exemplos aqui de tutela antecipada e de tutela cautelar. Bom, eu já mencionei para vocês nas aulas anteriores que no nosso código passado a gente tinha um livro específico para o procedimento cautelar, né, que era o livro das medidas cautelares. E lá nós tínhamos as medidas cautelares típicas, né? Então lá tinha sequestro, lá tinha arresto, busca e apreensão, exibição de documento, dentre outros. O novo código, ele não traz as medidas cautelares típicas, ele não traz mais nenhum nome de medida ou de tutela cautelar. Ele simplesmente traz alguns exemplos. E por que isso, professor? Bom, porque na vigência do nosso código de 73, do nosso código anterior, começou-se então na prática a vislumbrar a necessidade de algumas medidas cautelares, portanto conservatórias, assecuratórias ao processo, que não estavam previstas no Código de Processo Civil. A isso se deu o nome de cautelar inominada. Então, por isso, ou seja, em decorrência disso, o novo código falou, quer saber? Não vamos dar nome. Agora, a tutela que visa conservar o processo é uma tutela cautelar. E, por outro lado, a tutela que visa antecipar os efeitos da tutela final é uma tutela antecipada. E assim foi feito. Acontece que lá no artigo 301 do Código de Processo Civil, nós temos alguns exemplos de cautelares. Então, o legislador, ele nos trouxe alguns exemplos de tutela cautelar e falou assim, esses são alguns exemplos, mas qualquer outra medida que você, requerente, consiga demonstrar aí o seu direito, ou melhor, você consiga demonstrar que você precisa assegurar, acautelar algum direito, a gente vai proferir, então, uma decisão concedendo essa tutela cautelar. E no artigo 301, então, tem-se 4 exemplos de tutela cautelar. Arresto, sequestro, arrolamento de bens
e medida contra e protesto contra a alienação de bens. Nós temos aqui 4 exemplos de tutela cautelar, mas no próprio artigo 301 o nosso legislador nos diz e qualquer outra medida idônea que sirva para tal finalidade. Então o arresto, pessoal, de uma forma inicial aqui, o arresto é aquela medida para o cumprimento de uma obrigação de pagar. Ou seja, o devedor está inadimplente, dado a uma insolvência, ou seja, o seu ativo vai ficar menor do que o seu passivo, com algum risco ali de fugir do país ou de dilapidar os seus bens, o seu credor ingressa com uma medida cautelar de arresto para arrestar tantos bens quanto bastem, ou seja, pegar esse patrimônio que ele tem, bloquear para um futuro, uma futura garantia aí dessa ação de execução que vai ser ajuizada depois. A cautelar de sequestro, por outro lado, ela é atinente às obrigações de entregar coisa. Ou seja, quando eu tenho ali algum contrato que eu já preciso entregar aquela coisa móvel para a parte adversa. E eu verificando, então, enquanto requerente daquela medida, verificando que a parte adversa está dilapidando aquela coisa, antes, por exemplo, de eu ingressar com uma ação de execução de entrega de coisa, uma ação de rescisão de contrato, ou enfim, eu vou e peço uma cautelar para sequestrar aquele bem móvel. Aqui alguns exemplos só de cautelares que nós podemos ter. Exemplo de uma tutela antecipada. Já falamos nas aulas anteriores. Tanto eu posso pedir de uma cirurgia, por exemplo, uma antecipação de um procedimento cirúrgico que eu somente teria ao final do processo para o início desse processo, ou seja, numa fase inicial, porque eu tenho um risco muito grande. Eu não posso aguardar o trâmite desse processo como um todo. Professor, mas ainda está muito abstrato aí. Como que eu vou conseguir diferenciar uma cautelar de uma antecipada? Aqui vai, então, a dica final para a gente poder fechar essa aula. E eu vou falar dos requisitos na nossa próxima aula. Ficamos só, então, na diferenciação de cautelar e de antecipada hoje. Olha só, deixa eu contar para vocês. A tutela cautelar é diferente da tutela antecipada. Vou falar pela antecipada que fica melhor. Olha só. Pensa que eu estou no início do processo e eu quero chegar ao final do processo e obter uma sentença para uma tutela definitiva. Se o meu pedido de tutela provisória for igual ao da tutela definitiva, ela é antecipada, porque eu quero antecipar o que eu teria no final para o início do processo. É uma linha reta, certo? Percebam que é o que eu teria ao final, eu tenho antes de uma cognição exauriente, ou seja, antes dessa sentença, tá? Agora, se o meu pedido de tutela provisória for diferente do meu pedido de tutela definitiva, ou seja, não é uma linha reta, aí ele é cautelar, porque aí eu quero preservar, eu não quero exatamente a mesma coisa que eu teria numa tutela definitiva, agora em tutela provisória. Pegaram? Então, se o meu pedido de tutela provisória for igual ao meu pedido de tutela definitiva, ela é antecipada. Se for diferente, é cautelar. Beleza, pessoal? Fechamos, então, a nossa diferenciação de tutela cautelar para tutela antecipada. Próxima aula, eu converso com vocês sobre os requisitos da tutela provisória. Até mais!